31. Mostrar usando a definição de limite, que limite de x ao quadrado é menos 1 quando x tende a menos 2 é igual a 3, né? Muito bem, o que a gente está acostumado a fazer, o que a gente vinha fazendo, melhor dizendo, era substituindo aqui o x por menos 2, né? Aí ficaria menos 2 ao quadrado 4, menos 1, 3 e acabava, né? Bom, aí o que o problema está pedindo para a gente fazer? Para a gente demonstrar que realmente isso funciona, demonstrar usando a definição de limite, que é a seguinte: limite de f de x quando x tende a igual a L significa para todo o epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero que satisfaz essa condição. Zero menor que módulo de x menos a, que é menor que delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Muito bem, muito bem. Portanto, a primeira providência aqui é encaixar essa condição aqui no nosso problema, tá? Vamos olhar aqui para essa condição, olha só. É zero menor que módulo de x menos a, o a aqui é menos 2, portanto vai ficar mais 2, x mais 2, menor do que delta, implica em módulo de f de x. Quem é o f de x? X ao quadrado menos 1. Esse é o f de x, ó, x ao quadrado menos 1, menos o limite L, que é 3, menos 3, menor do que epsilon. Pronto, olha aí, ó. Já organizei o meu problema, O que eu tenho que fazer mesmo? Dado um epsilon maior do que zero, eu tenho que exibir um delta que satisfaz essa condição. Zero menor que módulo de x mais 2, que é menor do que delta, implica módulo de x ao quadrado menos 1, menos 3, menor do que epsilon. Muito bem, muito bem. Então, conforme a gente está fazendo aí nos exercícios, a gente considera essa desigualdade aqui, né? Vamos partir dela e vamos ver o que dá para a gente fazer. A gente está partindo, então, de módulo de x ao quadrado menos 1, menos 3, menor do que epsilon. Bom, isso é equivalente a escrever o quê? Ó? Isso é equivalente a escrever módulo de x ao quadrado menos 4, x ao quadrado menos 4, menor do que epsilon, né? Menos 1, menos 3 dá menos 4. Que mais? O que é o x ao quadrado menos 4? A gente pode pensar em x ao quadrado menos 4 como sendo x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E usar a seguinte forma, né? A ao quadrado menos b ao quadrado, a mais b que multiplica a menos b. Então, a fatoração do x ao quadrado menos 4 vai ser o quê? X mais 2 que multiplica x menos 2. Muito bem. Então, isso é equivalente a escrever módulo de x mais 2, que multiplica x menos 2, menor do que epsilon. Devagarzinho para você entender esse negócio aqui. Todas essas passagens que eu estou fazendo são equivalências, né? Muito bem, muito bem. O que mais que a gente sabe? Que o módulo do produto é o produto dos módulos. Eu tenho aqui um produto, né? Ó, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, você pode escrever módulo de x mais 2, módulo de x mais 2, vezes módulo de x menos 2, menor do que epsilon. Módulo de x mais 2, vezes módulo de x menos 2, menor do que epsilon. Bom, pessoal, agora como a gente fez no exercício anterior, a gente vai olhar um pouco mais a miúde essas coisas que estão aparecendo aqui. Olha só. O primeiro detalhe é o seguinte: eu estou interessado no limite quando x tende a menos 2. Portanto, interessa ali o comportamento dessa função quando x se aproxima de menos 2. Em vista disso, eu vou considerar os x no intervalo de menos 3, até menos 1. Ou seja, os x que estão a menos de 1, a uma distância de no máximo 1 do menos 2. Muito bem. Então, se os x estão nesses intervalos, significa que o módulo de x mais 2 é menor do que 1, né? O que é isso aqui? É um intervalo de centro em menos 2 e raio 1. É assim que você escreve. Ah, professor, escrever direto assim eu não consigo. Tá. Você pode estar pensando no seguinte também, ó. Tem uma propriedade do módulo que é importantíssima a gente saber, que é essa aqui, ó. O módulo de x é menor do que A, logicamente A aqui um número maior ou igual a zero, significa, é equivalente a escrever menos A menor do que X, que é menor do que A. É uma equivalência isso aqui, ó. Vale a ida e vale a volta. Módulo de X menor do que A significa que
o menos A é menor do que x, que é menor do que A. E o contrário também é verdadeiro. Se menos A é menor do que x, que é menor do que A, então o módulo de x é menor do que A. Tá? Então tá. Então, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? Que o x está variando entre menos 3 e menos 1. Ou seja, menos 3 menor do que x, que é menor do que menos 1. Vou somar 2 a todos os membros aí dessa desigualdade. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Menor do que x mais 2, que é menor do que menos 1 mais 2, 1. Pronto, agora você usa essa propriedade. Ó. O x mais 2 está variando de menos 1 a 1. Significa, então, que o módulo de x mais 2 é menor do que 1. O módulo de x mais 2 é menor do que 1. Muito bem. Então, já estou considerando aí esses x que estão próximos de menos 2. Bom, agora vamos ver se a gente extrai uma informação a respeito do módulo de x menos 2. Aqui eu tenho o módulo de x mais 2, né? Vamos ver se a gente extrai uma informação aqui a respeito do módulo de x menos 2. Então, novamente, eu vou partir disso aqui. Ó. O que a gente tem aqui? Menos 3 menor do que x, que é menor do que menos 1. Menos 3 menor do que x, que é menor do que menos 1. E agora eu vou subtrair 2. De todos os membros aqui dessa desigualdade, eu vou subtrair 2. Então, menos 3 menos 2 dá menos 5. Menor do que x menos 2, que é menor do que menos 1 menos 2, isso vai dar menos 3. Menos 3. Olha, então o que eu fiz aqui? Peguei essa desigualdade e subtraí 2. Menos 3 menos 2 dá menos 5. X menos 2, menos 1 menos 2 dá menos 3. Que mais? Vê se você concorda comigo. Se isso acontece, isso aqui também acontece. Ó. Menos 5 menor do que x menos 2, que é menor do que 5. Por que isso? Porque o menos 3 é menor do que 5, né? Então, o x menos 2 é menor do que 5. Tá? Aí, novamente, você olha para essa propriedade aqui, e conclui que o módulo de x menos 2 é menor do que 5. Muito bem, muito bem. Então, o que a gente já tem? A gente já tem módulo de x mais 2 é menor do que 1. A gente tem o módulo de x mais 2 menor do que 1. A gente tem módulo de x menos 2 menor do que 5. A gente tem módulo de x menos 2 menor do que 5. E seria interessante também a gente ter o seguinte, o módulo de x mais 2 menor do que epsilon sobre 5. Epsilon sobre 5. Eita, vamos entender esse negócio. Por que seria interessante ter essas coisas aqui? Porque, olha só, eu vou multiplicar o módulo de x mais 2 com o módulo de x menos 2 e quero que o resultado seja menor do que epsilon. Então, já que eu tenho aqui o módulo de x menos 2 menor do que 5, seria interessante que o módulo de x mais 2 também fosse menor que epsilon sobre 5, para quando eu multiplicar, sobrar só o epsilon. Então, o que tem que acontecer? Esse módulo de x mais 2 aqui tem que ser menor do que 1 e também, se ele é menor do que 1, a gente já conclui isso. E também ele tem que ser menor do que epsilon sobre 5. Epsilon sobre 5. Então, pessoal, concluindo aqui, o que a gente vai ter? Se o módulo de x mais 2 for menor do que o mínimo entre 1 e epsilon sobre 5, isso aqui acontece, né? E aí você vem desfazendo as contas, não é verdade? Olha que bacana, não é verdade? Então tá. E aí, qual vai ser o delta que vai fazer o papel? Dado epsilon maior que 0, qual é o delta que vai fazer esse papel, que vai cumprir essa condição? O delta vai ser o mínimo entre 1 e epsilon sobre 5, tá? Então tá, esse foi o rascunho, Então, o delta vai ser o mínimo entre 1 e epsilon sobre 5. Agora vamos à demonstração. Vamos apagar isso aqui. Vamos lá. Demonstração. De fato, escreve assim, de fato, dado epsilon maior do que 0, tome delta igual ao mínimo
ao mínimo, entre quem? Entre 1 e epsilon sobre 5. 1 e epsilon sobre 5. Pronto. Assim, o que vai ocorrer? Agora você olha para cá. 0 menor que módulo de x menos o a aqui, que é menos 2. Então, módulo de x mais 2 menor do que delta, implica o seguinte: módulo de x mais 2 menor do que... Aí, ó, vai ser menor do que epsilon sobre 5. Vai ser menor do que epsilon sobre 5. E também o módulo de x mais 2 vai ser menor do que 1. Mas o módulo de x mais 2 menor do que 1, conforme nós mostramos aqui para vocês, implica módulo de x menos 2 menor do que 5. Então, implica isso e isso aqui. Né? Então, se 0 é menor que o módulo de x mais 2 que é menor que delta, então isso aqui acontece, o módulo de x mais 2 é menor do que epsilon sobre 5, e o módulo de x mais 2 é menor do que 1. Mas módulo de x mais 2 menor do que 1 implica módulo de x menos 2 menor do que 5. Olha que bacana essa questão. Bom, o que mais? Isso implica, agora eu vou multiplicar as duas parcelas. E aí você vem desfazendo as contas. Isso implica módulo de x mais 2, que multiplica módulo de x menos 2, menor do que epsilon. Módulo do produto é o produto dos módulos, então aqui você pode escrever módulo de x mais 2, que multiplica x menos 2, menor do que epsilon. E aí agora você pode fazer distributiva, né? Na verdade, pode ser produto da soma pela diferença. Esse é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, menos 4, menor do que epsilon. Pouco mais, como é que você vai escrever aquele x ao quadrado menos 4? Você vai escrever assim, ó, x ao quadrado menos 1 menos 3. Ó, menos 4 escrevi menos 1 menos 3. Menor do que epsilon. E aí acabou, né? Por que acabou? A gente tomou um epsilon maior que zero, ó, tomamos um epsilon maior que zero e consideramos delta o mínimo entre esses dois valores. Se delta é o mínimo entre esses dois valores, isso aqui acontece, isso aqui acontece, aí o produto, tá? A gente vem fazendo as contas. Bom, então isso mostra que limite quando x tende a menos 2, de x ao quadrado menos 1 é igual a 3. Acabou.